aula de hoje eu vou falar de personal statement, mas é aquele tipo de aula que serve para escrita de qualquer redação, para qualquer nível. Então, se tiver gente aí de mestrado, serve para statement of purpose também, claro, com alguns ajustes, né? Mas tem muita informação que eu acho que vai ajudar bastante, gente. Personal statement é aquele tipo de redação que, assim, primeiro, é muito, muito importante. Tem uns estudos, assim, de application que fala que as redações, elas contam por até uns 20, talvez até 30% da sua application. Então, é muito importante. Junto aí de provas, das extracurriculares, das notas, a redação tem um peso muito importante na aplicação. E o personal statement, ele é meio que a redação principal, né? Eu sempre falo para os alunos começarem por ela, porque tem o supplemental essays também, que são as redações extras, que algumas faculdades pedem, inclusive nós vamos ter aula sobre isso semana que vem, mas é melhor começar pelo personal statement, porque nele a partir dele, você consegue saber qual vai ser ali seu tema principal, o que você vai desenvolver, quais características você quer chamar a atenção, e também você não repetir coisa nas outras redações, né? Então, primeiro, resolve o personal statement. É isso que eu vou fazer aqui com vocês hoje. Vou mostrar como que a gente escolhe o que vai escrever, como que organiza, como que tem que ser uma redação dessas. Bora lá. Primeiro, serve para quê? É para comer? Né? Não. Gente, ele serve para mostrar quem você é, né? Muito além do acadêmico, das notas, das extracurriculares, o personal statement, ele serve para mostrar você como pessoa, sua personalidade. Ele vai te ajudar muito a se destacar, porque eu sempre falo isso. Pensa só, está aplicando para uma determinada universidade, todo mundo ali que está concorrendo tem mais ou menos a mesma nota, mais ou menos o mesmo SAT, é tudo meio que na mesma base, né? O que você pode ter de diferente? Sua redação. Sua redação é só sua. É o seu jeito mesmo de chamar a atenção. E além disso, eu acho o personal statement importantíssimo para amarrar as informações da application. Isso vai ficar mais claro conforme a gente for conversando aqui mais para frente, mas a ideia é, com a escolha certa do que você vai falar, você consegue ali mostrar características que vão aparecer também em outros lugares, em outras redações e em outras coisas também, tipo nas extracurriculares. Então, você mostra ali características suas que, sabe, você consegue chamar atenção para ela, você consegue mostrar que você realmente é daquele jeito. Então, ele dá uma amarrada em todas as informações da sua application. Ele é muito, muito importante para isso. E eu queria começar com o que não fazer. Isso é bem importante. Vamos tirar aí da reta aqui que não é para vocês fazerem. Não é para ficar destacando extracurricular, nota, coisa de escola desse tipo, porque você tem o resto da application para isso. Suas extracurriculares, você tem lá o currículo, tem aquela parte do Common App só de extracurricular, tem algumas universidades pedem até redação específica sobre extracurricular. As notas também estão lá, gente, está no histórico, está em tudo lá. Você não precisa usar o seu personal statement para isso. Então, foge disso. Não precisa ser também sobre um super mega acontecimento da sua vida. Muita gente fica travada em personal statement por causa disso. Vocês ficam com medo, assim, mas eu nunca tive assim, uma mudança gigantesca, nunca passei por um obstáculo enorme. O que eu vou falar no meu personal statement? Eu não tenho o que falar. Não fica preso a isso. É claro que você não tem, a maioria das pessoas da idade de vocês não passou por um acontecimento gigantesco, um trauma enorme, ainda bem, né? E não tem problema. A gente pode desenvolver muito bem uma redação com temas triviais, com histórias da sua vida. Não precisa ser nada gigantesco. E, muito importante, porque eu vejo muita gente fazendo isso, não é para contar a sua vida inteira, tá?
É muito comum a gente pegar a redação para fazer revisão, que vocês contam a história da vida toda, tipo, desde que eu era criança, eu era desse jeito, e aí depois eu cresci, eu fui para tal escola, fiz isso e aquilo. Isso não é o personal statement, tá? Não é para narrar a sua vida inteira. Não é isso. Então, beleza. Não é isso. É o que, então? Como que eu vou escolher do que eu tenho que falar? Eu tenho um brainstorming, que eu falo que é o brainstorming 1. É o brainstorming básico para começar, antes, né, de começar qualquer coisa de personal statement. Você vai pegar um papel e vai colocar ali quais que são suas 3 características ou seus 3 valores mais fortes. Então, 3 características que são muito suas, que te representam muito. Sabe aquela coisa assim, não, é muito eu. É isso. Você vai pegar, colocar no papel essas 3 características. Coloca lá, 1, 2, 3. Quais são minhas 3 características ou 3 valores que para mim são muito importantes, coisas que são muito, muito minhas mesmo. Beleza. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Minhas características mais importantes. Colocou, não passa para frente antes disso, tá? Quem for usar, inclusive for usar esse material, vocês não passam para frente antes disso. É para colocar, para e pensa e resolve. 3 características que me representam muito, muito bem. Colocou isso? Beleza. Aí vocês vão passar para a segunda parte do brainstorming, que é, vocês vão colocar uma história da vida, uma história pessoal, que mostra essa característica. Então, para cada uma aí dessas 3 que você colocou, você vai tentar lembrar de um caso da sua vida, não precisa ser nada enorme, lembra disso. Um caso que mostre isso. Então, eu sou uma pessoa muito persistente. E aí você vai e conta ali uma característica, conta uma história de uma vez que você insistiu tanto, você persistiu tanto naquilo que você acabou conseguindo. Era uma coisa que antes era muito difícil. É isso, entendeu? Então, lembrem, para cada característica, tenta lembrar de uma historinha. Uma coisa pessoal que mostre aquela característica, ou até que mostre você desenvolvendo essa característica. Não precisa estar pronta, não, sabe? Às vezes pode ser uma história de como essa característica surgiu em você, de como você desenvolveu ela. Pode ser alguma coisa desse tipo. Exatamente isso, Larissa. Eu amo como a aplicação fora do Brasil envolve um autoconhecimento que muita gente nem tem. É verdade. Olha o processo que vocês fazem para fazer uma redação dessa. Se isso não é um processo de autoconhecimento, de você parar e raciocinar como que você é como pessoa, o que te representa bem, né? E eu acho isso super legal, gente. Quem passa bem, quem passa direito por um processo de aplicação, sai muito melhor dele. Vocês saem se conhecendo muito melhor, sabendo muito mais o que vocês querem, o que vocês não querem. Eu acho muito legal esse processo de application. Ao mesmo tempo que, obviamente, é muita coisa, é cansativo, não é 1000 maravilhas, mas é um processo de crescimento que é sensacional e quem não aplica dificilmente passa por isso num terceiro ano, né? Só fazendo um Enem da vida aqui. Tem nem tempo para passar por esse autoconhecimento aqui, né? Então, beleza. Pensou nesse exercício? 3 características, uma história para cada uma. Ou história que mostra aquela característica em você, ou como ela surgiu, como você desenvolveu aquela característica. Beleza. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai, aí sim, parar, pensar ali em qual característica mais história vai ser melhor para você desenvolver, qual que você teria mais história mesmo. Aqui entra a parte de você pensar qual que você vai conseguir desenvolver o que eu chamo de arco de história. Arco de história é você contar uma história mesmo, de você saindo de um ponto A e chegando num ponto B. A gente vai conversar melhor sobre isso de arco de história, como que a gente faz isso. Mas é esse o processo. Vocês vão pensar, característica mais história, qual que eu consigo desenvolver bem? Qual que eu consigo aqui contar, desenvolver uma história em cima disso? Beleza. Aí vocês vão também lá no Common App e vão olhar os 7 tópicos, né? São 6 determinados e aquele 7º de tema livre, que eu normalmente não recomendo. Só em casos
muito, muito específicos. A gente até tem aula sobre os tópicos do Common App também aqui. Aí, então, vocês vão lá nos tópicos do Common App para ver em qual sua história vai se encaixar, né? Porque aí você consegue saber até como você vai desenvolver melhor a história. Porque aí os tópicos, a partir desse ponto, que você já sabe qual característica você quer mostrar, aí você consegue usar o prompt, usar o tópico para te guiar melhor como que você vai contar aquela história, como que você vai desenvolver aquilo. Ana Laura perguntando, essas histórias precisam ter acontecido no ensino médio ou pode ser algo de antes? Pode até ter começado antes, mas ela tem que passar pelo ensino médio. Uma história que fica só antes do ensino médio não é o ideal, porque eles querem ver. Vocês têm que pensar o seguinte, gente, o personal statement é uma forma deles verem como vocês se desenvolveram no ensino médio, como vocês foram se tornando essas pessoas que vocês são hoje. Então, tem que passar pelo ensino médio a história, tá? Então, beleza. Pensou na característica, pensou em história, pensou como você vai construir esse arco de história, olhou qual prompt, qual tema que vai se encaixar melhor lá no Common App. Beleza. O que vocês vão fazer? Pensar agora é um segundo brainstorming. Como que você cria o tal do arco de história? Pensa o seguinte, gente. Você vai querer mostrar ali seu desenvolvimento, seu crescimento de alguma forma. Não é seu crescimento geral, sua vida inteira, com a pessoa que você se tornou. Não é necessariamente isso, não, gente. É de um ponto seu, de uma coisa, como você cresceu em algum ponto específico da sua vida. Então, o que vocês vão pensar? Primeiro, o ponto A. De que ponto você saiu? Como que você era antes de começar esse processo de desenvolvimento? Ou o que criou essa necessidade desse crescimento, desse desenvolvimento seu? Teve algum acontecimento, alguma coisa traumática ou não, que te fez pensar que você precisava mudar ou que te forçou a mudar de alguma forma? Esse é o seu ponto A. Vai chegar no ponto de virada. Você vai construindo a história a partir do ponto A, você vai contar a história do que aquele crescimento foi te levando, até chegar naquele ponto de virada, de o clímax da história, né? O auge da história ali. Quando chega no conflito, ou quando chega no ponto de virada mesmo, de tipo, do jeito que eu estava, não estava dando, eu precisava fazer alguma coisa. Tem sempre esse ponto, esse turning point mesmo, de a partir daqui eu percebi que dava para fazer de outra forma. E aí você vai chegar no ponto B. Aonde você chegou é muito importante. A conclusão da sua história tem que ser como você é hoje em dia. Aonde você chegou agora, depois de todo esse seu processo de crescimento pelo qual você foi passando nos últimos anos. É isso que vai criar o seu arco de história. História de personal statement, gente, ele tem que ter início, meio e fim. Ele não é uma open-ended story que você sai citando várias características, vários acontecimentos da vida, sem ter conexão com o outro, sabe? Não é isso. Lembra, quem já assistiu outras aulas minhas sobre redação? Eu sempre falo uma coisa. O fio condutor. Toda redação tem que ter um fio condutor que vai guiar a redação. Essa ideia de sair do ponto A ao ponto B. Tem alguma coisa te guiando naquela história para você sair de um lugar e chegar no outro. A redação precisa disso. Ter um fio condutor para te guiar. Por fim, colocou as características, colocou as histórias, pensou no que vai escrever, pensou no seu arco de história. O que você vai fazer? Sentar a bunda na cadeira e começar a escrever, né? Aí, o que acontece? Você vai escrever, vai ficar bom de cara? Claro que não, gente. Ninguém escreve uma redação em uma sentada e pronto, está pronta. Aí, você escreveu, você vai dar uma descansada nela, tá? Você deixa ela ali, de boa, paradinha. No dia seguinte, você volta, vai reler. Você vai estar com uma mente mais fresca, vai dar um distanciamento. Aí você vai reler, beleza. Nessa relida, você vai perceber que tem coisa que não está encaixando bem,
tem coisa que precisava desenvolver mais, tem coisa que está demais. Então, essa primeira revisão, não precisa nem focar em inglês na primeira revisão. A primeira revisão é de conteúdo, de estrutura, para perceber se está tudo bem amarrado, se está tudo fazendo sentido. Beleza. Depois, você vai revisar, e revisar de novo, e revisar de novo. Todo mundo que mexe com redação fala de proofread, proofread, proofread. É esse revisar, revisar, revisar. Várias vezes, não só para o inglês. O primeiro foco é big picture. Em qualquer revisão que você for fazer da sua redação, de qualquer redação, é big picture. É enxergar o todo. Isso aqui está fazendo sentido? Está contando uma história com início, meio e fim? Está tudo bem amarrado? Não tem nada solto, não tem nada desenvolvido de mais ou de menos. Tem isso também. Às vezes a gente só joga uma informação que a gente acha que tem que contar aquilo ali. Mas você só joga, você não desenvolve aquela ideia. Isso não deve estar em nenhuma redação. Então, você primeiro faz essa avaliação geral e depois você vai focando mais a sua revisão. Aí você vai começar a olhar parágrafos, gramática, o estilo das frases, pontuação, tudo, né? Ortografia, usa Grammarly. Vocês usam Grammarly, gente? Por último, antes de enviar, né, aquela última revisão, tem que ser em parte de gramática, de inglês e tudo. Sugiro muito Grammarly, joga lá a redação, porque eles pegam a versão gratuita, obviamente não pega absolutamente tudo, mas pega muita coisa. Ajuda muito a guiar a redação. Então, revisar, revisar, revisar. Gente, e o que é importante? Lembra que eu falei lá no início o negócio de que a redação ela serve para meio que amarrar a sua application. Ela vai demonstrar característica sua ali, uma característica que seja muito forte, que esteja presente em outras coisas. Então, tipo, o meu aluno que queria mostrar a persistência dele. Ele escolheu contar da jornada dele de músico. Então, como que foi até ele conseguir entrar numa orquestra e tal. Em outras partes da application dele, de outras maneiras, em extracurriculares e tal, outras extras, tinha mostrando também a persistência. Então, é essa a ideia de uma redação boa. Você conseguir mostrar que você é uma pessoa, um todo ali, sabe? Que você, como pessoa, se encaixa nas atividades que você desenvolve, em tudo que você faz. Você amarra a redação com isso. Uma coisa que eu sempre falo para redações e muita gente não entende o que isso quer dizer. Eu quero tirar um minutinho aqui para falar com vocês especificamente sobre isso. Afinal de contas, o que é esse show not tell? Todo mundo que mexe com redação já falou isso para alguém, que você vai escrever uma redação e que é para você usar o show not tell. O que isso significa, gente? A ideia é que uma redação que você só conta sobre alguma coisa, ela fica fraca, ela fica sem graça, sabe? Você falar assim, eu sou uma pessoa muito persistente, tá? Ao invés disso, você deve mostrar como você é uma pessoa persistente. Então, contar a história de como você, usando esse meu aluno da música, como ele não deu certo com um instrumento, e aí ele conta dele tocando, é isso, o show no hotel é isso. Ele conta, ele mostra, né, figurativamente falando, mostra ele tocando e como que não dava certo, a mão dele era muito grande para aquilo, e aí ele mudou para outro instrumento, e aí conta toda essa jornada, ele mostra aquilo acontecendo. Ou, por exemplo, você vai criar um arco de história falando como que você se tornou uma pessoa mais forte, que melhor, que você mostra bem seus sentimentos, né, mais forte nesse sentido de conseguir se comunicar bem, passar o que você pretende. Ao invés de você só falar, eu comecei a me comunicar muito melhor. Tipo assim, acredite em mim, sabe? Ao invés de você fazer isso, você vai contar. Eu comecei toda vez que eu me sentia da maneira X, eu falava com a pessoa, fulano, tá acontecendo isso.
E aí você descreve aquilo acontecendo, você descreve você fazendo aquilo, você conta uma história, você mostra aquilo. Então, ao invés de você contar a característica e falar assim, acredite em mim, é desse jeito, você mostra aquilo. Isso, primeiro, torna a redação muito mais real, né? mais crível, mais fácil de acreditar. Além disso, torna a redação muito mais interessante. Uma redação que fica só no tell, que fica só contando. Eu conheci um tanto de gente interessante. Eu entrei numa turma que eu nunca tinha visto tanta diversidade, tanta gente diferente. Tá, você ficou só contando isso. Não seria muito mais legal se você mostrasse, eu entrei nessa turma X e aí tinha esse menino que gostava de tal coisa que era completamente diferente, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Entendeu? Como que você envolve, você consegue envolver o leitor quando você mostra uma coisa acontecendo. Então, isso é muito importante na redação, gente. Uma das coisas que eu mais pego em redação, que eu vou revisar, é isso da pessoa só ficar no tell, sabe? Só contando assim, tal coisa aconteceu, eu fiquei muito desse jeito, eu me senti assim, eu me senti assim acontece demais. Eu me senti de tal jeito. Descrevam, gente, mostrem aquilo acontecendo na sua vida. Pensa numa cena mesmo, descreve uma cena para quem está lendo. Dessa forma, quem lê consegue entrar, te enxergar, consegue formar. Pensa só, você consegue formar na cabeça do admission officer a sua figura na cabeça dele. Ele consegue te enxergar, entendeu? Ao invés de só enxergar umas palavras, uns sentimentos e tal, ele consegue te enxergar como pessoa vivendo aquela cena que você está descrevendo. É isso que faz uma redação boa. Então, pensando aí em personal statement, se a gente for falar de tem uma estrutura fixa, não tem. Tem que ser 4 parágrafos, 5 parágrafos, 10 parágrafos? Não. Tem que ser do jeito que a sua história fluir melhor. Para você conseguir contar, mostrar aquela característica sua para que você quer destacar, né? Fazer da redação um roteiro de filme, tipo isso. Tem várias formas de começar uma redação. Eu, particularmente, gosto muito de começar personal statement com cena, com historinha. Eu falo que é historinha. Eu gosto muito de começar com historinha, porque aí eu acho que já prende a atenção, se for bem contado, prende a atenção do leitor de cara, porque ele consegue enxergar aquela pessoa. Eu sempre conto o caso da minha aluna na redação sobre curiosidade, que ela começava a história descrevendo uma cena dela, criancinha, na casa dela, que ela gostava muito de montar quebra-cabeça, então que ela acordava cedinho, que ainda estava escuro, e que aí ela ia descalça até a sala e ficava lá montando quebra-cabeça, porque era mó silêncio cedinho, então ela conseguia concentrar melhor. E a partir disso, então, olha só como você consegue enxergar uma pessoa, uma menininha no silêncio da casa, concentradaça, montando quebra-cabeça. Fala como que isso não prende muito mais atenção do que você falar assim, desde criança, eu sempre fui muito curiosa. Acredite em mim. Entenderam? Então, por isso o show don't tell e por isso começar com uma cena. Qualquer que seja a cena, óbvio, dentro ali do que você quer desenvolver. Pode ser uma cena que causou o desenvolvimento que você quer mostrar. Pode ser uma cena que vai rolar um flashback. Por exemplo, no meu aluno da persistência, ele contava a jornada dele de entrar numa orquestra. Ele começava a redação descrevendo a cena dele em cima do palco, indo tocar, fazer parte, fazer o primeiro concerto dele. Ele descrevia a cena. E aí, a partir disso, ele voltava atrás e começava e mostrava a jornada dele desde o começo. Aí ele fechou a redação voltando naquela cena inicial. Adoro redação full circle, que você começa mostrando meio que o final, aonde que você chegou, mas sem dar spoiler, sabe? E aí depois
você desenvolve mostrando como que você foi construindo até chegar de volta naquele lugar, é super legal. É óbvio, não é toda história que rola de ser assim, não é que a sua redação tem que ser assim, mas estou dando ideias aqui. Agora, de qualquer forma, que é legal começar com alguma história, porque tem muito esse negócio de prender atenção. A gente sabe que Admission Officer, eles têm minutos para avaliar a sua application. É pouquíssimo tempo que eles têm para ler uma redação sua. Se você não prende a atenção dele de cara, ele nem termina de ler, tá? Vou ser muito sincera. Se já começa ruim, dificilmente ele vai chegar no final da redação. Então, trabalhe nisso, em fazer um começo legal, um começo que gere curiosidade, ou que faça ele te enxergar uma pessoa que ele quer conhecer, é isso, porque ele vai acabar de ler para descobrir que pessoa é aquela. Entenderam? Isso é o principal de um personal statement, gente. Façam esse exercício de brainstorming das características depois da história, seguindo essa ordem, tá? Vocês vão ver como que ajuda muito a clarear o que é legal de vocês contarem, o que dá para desenvolver. Depois, pensem no arco de história. Outra coisa também, eu estava falando aqui da introdução, que eu gosto de começar com uma história e tal. Muita gente fica travada porque não consegue começar. Fica muito travada na introdução, sabe? Você não precisa começar escrevendo na ordem. Se você não sabe direito ainda como você quer escrever a sua introdução, você só sabe, quero falar de tal coisa. Tá bom, só deixa ali. Faz o seu desenvolvimento. Faz o desenvolvimento. Depois você volta e monta a sua história. Depois, inclusive, que você já tem uma visão real de onde que chegou a sua redação, às vezes fica até mais fácil você desenvolver a introdução. Então, não tem problema você escrever meio fora de ordem, sabe? Não precisa ficar travado com isso. Não tem problema.